E como que você vai em prova escrita? Você vai bem? Você manda bem? Olha, eu fui razoavelmente bem. Não posso falar que eu fui bem, porque assim, no TRF3 eram 2 dissertativas. Minha aposta foi previdenciário, que é uma matéria importante para a Justiça Federal, e tributário, porque teve a reforma tributária, e eu falei, não, é certo que vai ser uma de cada. Aí estudei muito previdenciário, muito tributário, aí previdenciário eu acertei, tanto que eu fui muito bem na dissertativa. Caiu o previdenciário? Caiu previdenciário, uma das dissertativas. E a outra foi de direito civil, da parte especial, era pacto comissório. Nossa, aí me pegou bem desprevenido, louco. eu lembrava vagamente do que era. Aí eu fui bem mal na segunda dissertativa. Tanto que eu acho que na objetiva eu tinha ficado em 15º e aí eu caí para 218 com a dissertativa. Então, assim, é um diferencial. E você tem que fazer apostas, porque na dissertativa é uma redação mais detalhada. Você tem que saber minúcias do tema que você está escrevendo. E não dá pra você saber minúcias de tudo. Então, você acaba fazendo aposta. Eu fiz minha aposta, acertei 50% da minha aposta. Você errou praticamente tudo a questão de pacto comissório? Eu fiz 4 de 10. 4 de 10. 4 de 10, Putz, aí mal. que pegou, cara. Aí no TSE era mais fácil porque era uma dissertativa e com certeza ia ser eleitoral. Não, assim, podia ser outras matérias, né? Porque era de dos conhecimentos específicos. Então podia ser de direito administrativo, mas assim, tinha que ser eleitoral, né? Concurso unificado TSE. Aí eu fiquei estudando jurisprudência, porque eu falei assim, não vai cair jurisprudência com certeza. Aí eu também assino um site de jurisprudência comentada. E aí você vai lendo os julgados e fala, nossa, tinha um que tava com muito cara de cair, que era das notícias falsas, né? E aí caiu. Um dos julgados eram 3 julgados, né? E aí eu tinha lido alguns mais, outros menos, e aí eu fui muito melhor na dissertativa do TSE. Caiu então jurisprudência. Foi, do que eu me recordo, todas eram uns questionamentos com base em jurisprudência. Toda a dissertativa era sobre jurisprudência, do que eu me recordo. E aí você foi bem nessa? Foi bem melhor, foi bem melhor. Olha só. E ali você pode ser chamado também, né? Porque São Paulo chama muito, né? Então, quem passou não tá tão esperançoso, porque assim, eram 4 vagas, se eu não estiver enganado. E assim, não sabem se vai chamar tanto assim, né? Então. Porque aposenta muita gente, exonera, né? Eles não estão repondo, é isso? Porque tudo bem que eles não são obrigados a repor, né? Mas. Não, então parece que chama pouco. Assim, teve um concurso que chamaram muito, mas teve um projeto de lei aprovando vagas. E provavelmente não vai ter de novo nos próximos anos. Então, do que eu tenho acompanhado, não sei se vai chamar tanto assim. Então, em tese, nessas 2 provas que você fez, o TSE e do TRF da terceira região, na prova objetiva você foi bem? Foi bem. E você ficou decepcionado depois? Você ficou mal? Você ficou chateado por você achar que você ia conseguir uma colocação melhor e aí a prova escrita deu uma derrubada? Fiquei extremamente chateado, porque a gente estuda meses, né? Na verdade, é o que a gente tá falando, a gente praticamente sacrifica a nossa vida para ficar trancado num quarto lendo e respondendo questão. E aí, naquele dia, você dá o melhor de você, então você tem a expectativa de ir muito bem e ficar nas primeiras colocações e ser nomeado, e aí quando você não é bem frustrante, E no TRF3 ainda teve foi pior ainda, porque numa das questões dissertativas tinha uma pergunta que era subdividida em outras perguntas. E eu, no nervosismo da prova, e o tempo é bem escasso, então uma deu pra fazer rascunha, a outra tive que fazer direto na folha de resposta. Eu esqueci de responder um tópico, e era um tópico que eu sabia, e eu perdi vários pontos. E aí, você vê, depois que sai o resultado, as primeiras colocações ficam décimos de diferença. Sim. Então, se acerta uma questão, você sobe dezenas de posições. Se você erra... Então, assim, por exemplo, se eu tivesse só um pouco mais calmo e respondido todos os quesitos, provavelmente eu estaria dezenas de posições melhor e provavelmente seria nomeado. Só que não. Sério? É mesmo? Por isso que tem que fazer prova pra estar calmo no dia, estar concentrado. Por isso que eu sempre respiro fundo e tento estar presente, né? Porque eu erro questões mais por estar ansioso e aflito do que por não saber. Mesmo essa do TSE, eu errei uma de direito administrativo, daquela súmula vinculante que o advogado não precisa acompanhar o PAD. Eu sabia e tava nervoso, não prestei atenção, não li direito, e ainda é certo ou errado, você perde uma quando você erra, e aí perdi 4 pontos, né, porque
em vez de acertar 2, eu perdi 2, né? Porque respondi errado. E aí, nossa, caí também, dezenas de posições. Caramba, hein? É bem triste quando você vê depois esse tipo